Olá, hoje no Mundo Político a anistia a partidos que descumpriram cotas. Com o apoio de parlamentares da base governista e da oposição, tramita na Câmara a proposta que perdoa legendas que não seguiram regras de gênero e raça na composição de suas chapas eleitorais em 2022. Um parecer favorável já foi dado na CCJ. E é mais uma medida para o rol de outras similares que se repetem há décadas. Quais os impactos para a democracia? Quais os caminhos para uma ampliação efetiva da representação de mulheres e negros na política? Eu converso com a advogada, professora e presidente da Comissão de Estudos da Reforma Política da OAB de Minas Gerais, Luciana Nepomuceno. Seja muito bem-vinda ao Mundo Político novamente, Luciana. Um prazer recebê-la. Eu que agradeço, sempre honroso convite de estar aqui com vocês no Mundo Político. Luciana, a mais recente proposta de emenda à Constituição de anistia a partidos políticos aprovada na CCJ da Câmara uniu de apoiadores do presidente Lula a aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, dessa vez relacionado ao descumprimento das cotas de gênero e raça. Mas em 30 anos, o Congresso Nacional tem sucessivamente emplacado medidas de teor semelhante que visam ali perdoar infrações eleitorais cometidas por partidos, por candidatos. Isso impede um amadurecimento da nossa democracia? Sem dúvida. Nós estamos falando aqui de uma PEC, a meu ver, absolutamente inconstitucional, exatamente porque ela tem qual finalidade? A de isentar os partidos políticos que não cumpriram com sua obrigação de fomentar as candidaturas femininas, de destinar dinheiro para a candidatura feminina, tempo de televisão, e aí eles ficam isentos do pagamento de qualquer penalidade, de imposição de qualquer sanção. É bom a gente pontuar que essa isenção, ela já está valendo. Ela já está na emenda constitucional 117. O que essa PEC, que está em tramitação hoje no Congresso, Marco, quer fazer é estender essa anistia também para as últimas e recentes eleições de 2022. Claro que nós estamos aqui corrompendo o debate democrático, porque o debate democrático pressupõe a igualdade entre homens e mulheres. Antes da PEC da anistia avançar na Câmara, na CCJ, o PSOL chegou a acionar o Supremo Tribunal Federal para tentar impedir o ato. Ao lado do Novo foram as duas siglas ali únicas a se posicionarem publicamente contra o projeto. A alegação do partido de que ele violaria a cláusula pétrea da Constituição que impede mudanças em direitos e garantias individuais. O ministro Luiz Roberto Barroso vai analisar o caso e já pediu informações à Câmara. Como é que você vê o argumento da ação do PSOL? O objetivo desse mandado de segurança é exatamente, o objetivo final é que seja reconhecida a inconstitucionalidade dessa proposta da emenda constitucional. Porque ao você postergar, ou seja, você ampliar essa isenção, você estaria perdoando os partidos políticos, teriam conhecimento de que eles tinham a obrigação de fazer o aporte financeiro nas candidaturas femininas, você não faz e depois vem a PEC e fala, olha, eu vou perdoar você também, que nessas últimas eleições sabia que tinha essa obrigação e não o fez. Então, o ministro Barroso vai ouvir a autoridade coatora, que é o presidente da Câmara, e depois vai decidir ou não se paralisa a tramitação dessa PEC perante o Congresso Nacional. O fato da PEC chocar-se com o conjunto de decisões dos tribunais superiores, que visavam ali o fortalecimento não só das candidaturas femininas, mas também de negros no país, pode instar o STF a agir? Nós temos já ali o STF já instado por essa
ação, esse mandado de segurança. Por enquanto, o mandado de segurança quer a interrupção da tramitação, mas o pedido final é o reconhecimento da inconstitucionalidade. Então, nós teremos sim, já temos uma ação em trâmite na qual o Supremo Tribunal Federal já foi convocado para se posicionar em respeito dessa constitucionalidade da PEC número 9. Segundo a legislação, Luciana, né, os partidos deveriam destinar ali o mínimo de 30% dos recursos do fundo eleitoral, né, abastecido com dinheiro público a candidatas mulheres e oferecer, né, quantidade proporcional do montante a candidaturas negras também por sigla. A justificativa que as legendas têm usado é de que não tiveram tempo para se adequar. Isso cola? É sempre a justificativa. Essa é sempre a justificativa. Não tem tempo para procurar mulher, para preencher as cotas na lista partidária e agora não tem tempo também para se adaptar às cotas raciais. Então, sempre a justificativa das legendas é a falta de tempo. E só pegando o recorte específico da cota de gênero, nós temos há 14 anos a exigência na lei de que os partidos devem preencher 30% mínimos com candidaturas femininas, Marcos. Aí eu te pergunto, há 14 anos e até hoje nós temos candidaturas fictícias, candidaturas fraudulentas, fomentando e pululando o judiciário, tendo que o TSE, Justiça Eleitoral, caçar toda uma chapa por o uso de uma fraude. Então, eu pergunto, será mesmo que é falta de tempo? É o machismo enraizado na política brasileira? É o machismo, é o racismo que dominam ainda as estruturas da nossa sociedade. Então, né, em entrevista aqui ao Mundo Político, na semana passada, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, reclamou do valor muito alto das multas imputadas aos partidos pelo TSE para justificar o fato, né, de quase todos os deputados ali da CCJ terem votado a favor da matéria. Como é que a senhora vê essa alegação também em relação, né, ao valor das multas? É você focar na consequência e não na causa. É você falar, agora eu vou para apresentar um projeto de lei ou uma proposta de alteração à Constituição porque a multa era muito alta ou a multa desarrazoada. E não no fato gerador da multa. Nós temos que focar no fato que gerou a multa. A multa, nesse caso, ela é gerada porque não se cumpriu uma obrigação legal, uma imposição da lei. A lei é clara. Você tem que destinar 5% do recurso do fundo partidário para o fomento, marco de candidatura feminina, e tem que destinar 30% do FEFEC, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e do fundo partidário para as candidaturas de mulheres, de pessoas negras. E aí depois você fala, a multa é alta, por isso eu vou anistiar. Não tem que se questionar se o valor é alto ou não. Tem que se evitar a incidência da multa. Ainda assim, eles falam que algumas multas inviabilizariam partidos, pelo menos partidos menores, enfim, o valor, né? É só tomar atitudes profiláticas que evitem a incidência dela e não depois que nós temos a incidência da multa se falar agora vamos tirar a obrigação para não ter a sanção. No plenário da Câmara, Luciana, a PEC precisará ali de apoio, né, de 308 deputados. E organizações da sociedade civil, né, como o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, têm feito campanha nas redes sociais, né, contra a proposta. Ministérios e integrantes do Conselhão, recém-formado pelo governo Lula, também divulgaram notas nessa linha. Esse tipo de movimentação, você acredita que pode, ao menos, influenciar mudanças no texto, se o Supremo não vier, né, a interromper a tramitação da proposta? É o que eu espero e o que eu acredito, que a pressão popular possa acender luzes nas consciências dos nossos parlamentares, para que não haja a votação de um retrocesso. É curioso porque a gente está falando de uma proposta de alteração da Constituição em que quem está no poder legisla em causa própria. Então, quem está no jogo, comandando o jogo, dá as cartas.
Então, nós vamos falar o seguinte, olha, nós somos parlamentares, nós temos os nossos partidos envolvidos, os partidos foram impunidos, agora a gente quer tirar essa punição. Então, são eles que acabam legislando em causa própria e isso faz com que tenha que vir o outro poder, no caso, o judiciário, para colocar um freio de arrumação diante dessas atitudes, dessas propostas e projetos de lei que, na verdade, representam um retrocesso às conquistas já obtidas tanto pelos negros, pessoas negras, quanto pelas mulheres. E aí vem muitas vezes, né, uma crítica de analistas, enfim, de judicialização da política, de próprios deputados, mas também tem omissões legislativas, né, que levam a isso. Exato. Nós não podemos aceitar em nosso ordenamento jurídico nenhuma norma que seja uma norma inconstitucional e que represente, como eu disse aqui, um retrocesso. Nós temos um gap nessa representatividade que as ações afirmativas visam exatamente suprir. E aí, a todo tempo, nós nos deparamos com projetos de lei, propostas de alterações constitucionais que querem, na verdade, retroceder ao marco inicial. Eu vou dar, inclusive, um exemplo. Nós tivemos, em 2022, a Emenda Constitucional 117, que entrou em vigor em abril de 2022, que é essa PEC 9 quer estender o lapso instituído por ela até 2020. O que aconteceu? Antes da Emenda Constitucional 117, Marcos, nós tivemos a PEC 18, que deu origem a essa Emenda 117. Na redação original da PEC 18, qual era a previsão? Que os partidos não tinham mais a obrigação de trazer mulheres nas listas partidárias, como é a obrigação atual. Só por meio de uma pressão realmente junto ali aos parlamentares, tirou-se esse dispositivo legal, mas se tentou inicialmente transformar aquilo que hoje é obrigação para os partidos de trazer a cota de gênero em listas partidárias de uma mera reserva de vagas para essas mulheres nas listas de partidos. Essa PEC, né, que passou pela CCJ, se ela continuar de fato em tramitação, ainda precisa passar por uma comissão especial, pelo plenário das duas casas. E aí já se fala, né, em outras tentativas de modificação. Por exemplo, já foi publicado na imprensa que deputados e senadores de partidos como Podemos, PL e Novo, cogitam incluir na PEC um dispositivo que salvaria o mandato do ex-deputado recém-cassado Deltan Dallagnol. Né? Uma das ideias seria encaixar no texto aí uma emenda para determinar que qualquer decisão da Justiça Eleitoral referente à perda de mandato parlamentar tenha de passar obrigatoriamente pelo Senado e pela Câmara. Faz sentido? Marco, aí vai ser o super jabuti. Que normalmente a gente encontra alguns jabutis em árvores no Brasil. Aí esse seria o jabuti ao cubo, porque realmente nós estamos falando aqui de uma PEC que está atrelado ao texto da Emenda Constitucional 117, que anistia pela não observância dos recursos destinados às candidaturas de pessoas negras e de mulheres. Aí agora vem também anistiando, se a gente puder usar o verbo anistiar, o deputado que teve um registro de candidatura indefinido. Seria desautorizar a própria Justiça Eleitoral, né? Exatamente. Você rever uma decisão da Justiça Eleitoral por meio de uma proposta da emenda constitucional cujo objeto não tem nada a ver com o registro de candidatura. No texto atual, né, da PEC, que você teve conhecimento, tem alguma coisa escondida para além do debate das cotas? Tem um jabutizinho ali. Tem. Pois é. Qual é esse jabuti? Tem um jabutizinho escondido ali que eu imagino, ou na verdade eu vou além de imaginar. Eu acredito que seja o propósito de ser aprovado, que é exatamente a possibilidade dos partidos políticos obterem recursos, doações oriundas de pessoas jurídicas para quitação de débitos até o ano de 2015. A minha pergunta é, em 2015 nós tivemos a proibição de doação
por pessoa jurídica. Por que alterar a Constituição exatamente para retroceder naquilo que já foi proibido, inclusive pelo Poder Judiciário? E vou mais além, uma dívida que não foi quitada até 2015, dentro de um prazo prescricional de 5 anos, ela já está prescrita. Nós estamos falando no ano de 2023. Aí vai se questionar que nós vamos obter doações de pessoas jurídicas, de CNPJ, para uma dívida prescrita? Temos que pensar na intenção do legislador. Doações de campanha que continuam, né, sendo um grande palco de irregularidades. Uma análise feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, doutora Luciana, às vésperas ali das eleições de 2022, identificou milhares de irregularidades no uso de dinheiro público para custear campanhas. Entre elas, havia ali pelo menos 190 doadores desempregados que repassaram mais de R$1 milhão a campanhas, casos também de pessoas mortas que enviaram dinheiro para candidaturas. Qual o impacto, né, desse uso recorrente de fraudes para a democracia? É exatamente o grande gargalo, um dos grandes gargalos da justiça eleitoral é a doação para campanhas eleitorais e o uso dos recursos nas campanhas eleitorais. Por isso que cada vez mais a justiça eleitoral fecha o cerco na prestação de contas para evitar um caixa 2, uma doação de fonte vedada e que a PEC vai na total contramão, porque ela fala, olha, irregularidade na prestação de contas, ainda que no recorte específico de fomento de candidaturas femininas e pessoas negras, mas é uma isenção de uma reprovação das contas. E são medidas, né, que acabam desequilibrando o jogo de forças, né, quando não são coibidas, né? Mas essas claro, questões. Porque a democracia custa dinheiro. Então, nós temos aqui que há necessidade de recursos numa campanha eleitoral. Tanto há que nós temos essa obrigatoriedade de se dar dinheiro para as mulheres e para vamos chamar os grupos minoritários, para que eles tenham condições, no mínimo igualitárias, de entrar na arena da disputa eleitoral. Então, é preciso recurso, mas todos têm que ter igualdades de condições numa campanha eleitoral. Por isso que o Tribunal Superior baixa o teto que pode ser investido de gastos nas campanhas eleitorais, para que nós tenhamos a paridade de armas, que tem que ser observado. No momento em que eu utilizo um recurso de uma fonte vedada, eu estou burlando a legislação e tendo maiores vantagens do que aquele meu concorrente. Voltando a falar das cotas, né, há diversos relatos, doutora Luciana, que dão conta do uso de candidaturas femininas de fachada, né, e de problemas também com a autodeclaração de gênero que foi instituída, né, na legislação. Como combater essas práticas? Ainda são necessários aperfeiçoamentos nas legislações inclusivas? São. Nós temos um problema hoje muito sério nas campanhas eleitorais, que são as conhecidas candidaturas fraudulentas, chamadas de candidaturas laranjas, embora eu não gosto muito dessa nomenclatura, mas é o que se conhece popularmente. Exatamente que é a forma que os partidos encontraram de burlar a obrigação legal. E agora, problemas na autoidentificação também é a justificativa que vem sendo utilizada recentemente para não se atender às cotas raciais. Nós precisamos sim de aprimorar a legislação, porque infelizmente o sistema de cotas no Brasil, ele ainda não alcançou, nos 14 anos, ele ainda não alcançou a efetividade almejada. E a cada dia nós vemos, a cada eleição, os partidos burlando a obrigação legal, o que faz, como eu já disse aqui, com que a justiça eleitoral tenha que caçar toda uma chapa, inclusive muitas vezes com mulheres eleitas nessa chapa, porque houve o uso de uma candidatura fraudulenta. Entendo que nós podemos aperfeiçoar sim, avançando em reserva de cadeiras no parlamento. Pois é, há quem defenda isso, e é um debate, né, que ainda está incipiente no Brasil. Mas há clima para aprofundá-lo?
falo que quem joga como atacante não quer ceder espaço para jogar como lateral. Então, ninguém quer perder o espaço no jogo político. Nós temos incipiente por inércia, eu falo deliberada, dos nossos parlamentares, e falo nossos, usando aqui o pronome masculino, porque a maioria no Congresso é masculina e, com certeza, homens não querem ceder o espaço para as mulheres ou para as pessoas negras ocuparem ali os assentos. Então, é realmente um debate espinhoso e, por essa razão, que ele está paralisado há tempos no Congresso, mas que, para mim, é realmente, na minha avaliação, a solução imediata para esse déficit de representatividade que nós temos no Brasil. Que percentual de cota seria desejável, na sua avaliação, para dar conta dessa representatividade? Seria um percentual comparável ao percentual das mulheres, por exemplo, no eleitorado, dos negros, enfim? Nós temos vários projetos e propostas em tramitação no Congresso e cada um vem com uma proposta de um termo percentual que varia, até assim por legislaturas. 3 legislaturas vão ter reserva de cadeiras, mas nós temos que imaginar hoje os seguintes parâmetros. Nós temos 30% de obrigatoriedade de preenchimento nas listas partidárias. A atual composição do Congresso, em termos percentuais, qual é? 18% na Câmara dos Deputados e 10% no Senado. Então, nós temos que, não podemos retroceder à conquista atual. Se atualmente nós temos 18% de mulheres na Câmara dos Deputados, quando a gente fala de cadeira, nós temos que subir esse termo percentual para justificar. Porque senão é um retrocesso às conquistas que nós já tivemos até então. Também na questão racial caberia uma reserva de vagas fixas? Eu entendo que da mesma forma. Nós estamos trabalhando aqui ações afirmativas. E as ações afirmativas, elas têm como objeto os grupos minoritários. Nós não podemos falar, quando nós falamos em mulheres, em um todo isonômico. As mulheres não são iguais na sua completude, na cor, assim como nós falamos das pessoas negras. Então, nós temos um Congresso majoritariamente formado por homens e homens brancos. E nós estamos falando, quando a gente fala em cotas, em representatividade. E nós temos que ter todo o segmento social representado no nosso Congresso. E aí vale tanto para as mulheres quanto para as pessoas negras. Em que pese, enfrentarem aí essas dificuldades legais e a violência política de gênero no seu cotidiano, as bancadas femininas cresceram, na Câmara dos Deputados e aqui na Assembleia Legislativa de Minas também, que tem inclusive a maior bancada feminina de sua história, com 15 deputadas na atual legislatura. No âmbito do Executivo Federal foi recriado o Ministério das Mulheres. Qual que é a importância dessa ocupação crescente de espaços, para a continuidade das lutas? Exatamente. Quando nós temos mulher, vamos pensar nesses grupos minoritários, ocupando os espaços de poder, ocupando os espaços de decisão, nós vamos ter que aqueles projetos que devem visar atendimento dessas minorias sejam ocupados por quem tem direito àquele lugar de fala. Seria muito mais fácil o diálogo, o discurso, pela teoria do espelho, da representatividade. E quando a gente fala em romper com esse gap de representatividade, nós estamos falando para as nossas mulheres, que nós somos a maioria do eleitorado. Nós somos a maioria na população, nós somos a maioria nos bancos escolares e temos uma subrepresentatividade nos parlamentos. No judiciário também, E também no judiciário. Eu estou falando dos parlamentos por ser o nosso foco da conversa. Mas de um modo geral. Nos poderes constituídos, enfim. Como que eu vou inspirar uma menina a querer ser vereadora, a querer ser uma presidente da República, se eu não tenho esses espaços ocupados por uma mulher? Então nós temos que incentivar uma educação de base,
fomentar o interesse das nossas mulheres, das mulheres negras, a enfrentar uma disputa. E isso passa pela representatividade, por você olhar aquele espaço ocupado por uma mulher e falar, eu quero estar lá. Doutora Luciana, obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político. Eu que agradeço. Eu conversei com a advogada Luciana Nepomuceno, presidente da Comissão de Estudos da Reforma Política da OAB de Minas Gerais. Falamos sobre as repercussões e impactos da anistia em discussão na Câmara dos Deputados a partidos que descumpriram cotas de gênero e raça na formação de suas chapas para a última eleição, e também de alternativas para garantir maior diversidade e pluralidade na representação popular. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.